Tá, e vamos falar mais de Cryon. Vamos lá. Então, só pra gente entender. Cryon, ele tem um nome, beleza. Sim. Mas ele não tem forma. Não tem forma. Ele não é, por exemplo, associado a uma linhagem arcangélica, por exemplo, a uma massa de energia, sei lá, que poderia ter uma similaridade com um elemento atômico, por exemplo, ou não. Uhum. Como é que a gente entenderia isso, nossas mentes poderiam entender essa consciência cósmica, então? Uhum. Então, aquilo que eu comentei, né? O Cryon, ele se define de várias formas, mas ele sempre diz que é quase que impossível o ser humano entender exatamente o que é Cryon por conta dessa limitação que a gente tem enquanto a gente está encarnado. Uhum. Mas que a nossa essência é igual a Cryon. Ela é divina, né? Então, por exemplo, tradições espirituais, né, profundas também, falam sobre o inefável, né? Você falar sobre Deus não dá, porque é simplesmente algo que você não tem como conceituar. Se você conceitualizou, você já saiu daquela percepção do que é realmente. Então, Cryon é mais ou menos isso, mas ele usa metáforas para tentar descrever. Então, por exemplo, você comentou aí, Cryon diz assim: eu estou entre o núcleo do átomo e a nuvem de elétrons. Eu sou esse espaço, que é também onde existe o amor. Ou seja, a essência de todas as coisas, está em tudo. Em outros momentos, Cryon diz que é da família de Arcanjo Miguel. Uhum. É como se fosse uma vibração, uma energia, uma consciência que é um mensageiro da fonte divina. Então são maneiras de tentar trazer, né, para a nossa consciência humana, linearizando a informação multidimensional para que a gente possa compreender Cryon. Mas como eu comentei, na mensagem de Cryon existe uma energia, né, que é sentida. Né? Além da informação, claro, né, da linguagem, existe essa energia que permeia e ela é amorosa, ela toca o coração. Então é isso que para mim é como a gente sente e discerne a energia de Cryon. Né? E tem várias outras formas, como eu comentei, ele usa também a metáfora do grande sol central. Né? Eu venho do grande sol central, só que o grande sol central não é um lugar. Né? Ele não está limitado pelo espaço e também não tem tempo. Então é simplesmente uma expressão da consciência divina também, mas que vem através do processo de canalização trazer mensagens. Por exemplo, o nome de Cryon. Né? Existe uma mensagem de Cryon chamada Quem é Cryon? Onde ele tenta se definir, ele fala: meu nome não é Cryon, no entanto eu uso, né, as suas letras, porque numerologicamente Cryon é um número 11, e 11 significa iluminação, mestria. É disso que se trata, né, o que eu vim fazer aqui. É trazer mensagens para que vocês se lembrem de quem vocês são, porque vocês são da mesma fonte que eu. Né? Então o ser humano é divino. Então mestria é isso, é o ser humano se lembrar de quem é. Né? E o Cryon usa metáforas simples, como, por exemplo, descascar a cebola. Né? Descascar a cebola é como se fosse retirar os véus de consciência, as crenças que nós, digamos assim, absorvemos na nossa vida humana quando a gente encarna, né? E culturalmente, ao longo dos milênios, né? E você se afasta da essência. Então é como se fosse retirar aquilo que não é você, para que aquilo que é você, que é a essência divina, possa se expressar através de você. Né? E isso é quem nós realmente somos a partir do que Cryon nos traz, né? A perspectiva do Cryon. E isso é mestria, só que é todo um processo. E Cryon fala, assim, basicamente Cryon fala dessa época de transição, né? Que tem tudo a ver com a precessão dos equinócios. Então você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, né? Claro, para quem trabalha com transição planetária, né? E essa mudança de ciclos e de eras, a precessão dos equinócios é, digamos assim, o relógio cósmico, né? Que fala que nesse momento nós vivemos uma mudança de ciclo. Então, uma das informações que Cryon traz, né, bastante nas mensagens é sobre isso, né, que existia um ciclo de 26 mil anos, né, que é a precessão dos equinócios, que é essa rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo de rotação, na verdade. Né, ela tem um movimento que é um bamboleio, né, e com esse movimento o céu parece mudar. E as civilizações antigas, como os maias, por exemplo, observavam nessas mudanças do céu e associavam também com variações na consciência humana. Então Cryon fala que é isso que significa essa era que a gente vive agora, que é 2012, quando houve um alinhamento, né, que é chamado de alinhamento galáctico, que foi o alinhamento da Terra, o Sol no solstício de 21 de dezembro de 2012 e o centro da galáxia. Cryon fala que esse ponto é o ponto central dessa mudança de era, dessa transição. Né? Então ele chegou em 89 através do Lee, e ele fala que antes e depois de 2012 existe uma janela de 18 anos antes e 18 anos depois, totalizando 36 anos, que é o momento da maior intensidade da transição,
dessa energia para que a nova energia do planeta possa chegar. Não sei se está fazendo sentido para vocês toda essa informação. E é interessante porque essas informações de Cryon são muito coerentes quando você vai juntando as peças. Por exemplo, Cryon fala sobre o DNA multidimensional. É uma outra informação que Cryon traz, dizendo que nós temos um DNA que não é só biológico. E é o que o Dr. Todd descobriu e ele trabalha com isso efetivamente de forma prática. E nas mensagens do Cryon, Cryon fala que nós temos um DNA que tem 12 camadas interdimensionais. E é importante aqui ressaltar que quando o Cryon usa esses termos, ele está falando usando metáforas. Porque muitas pessoas falam que existem 12 camadas literalmente do DNA, mas não é assim, são atributos. São atributos multidimensionais que é difícil de você descrever numa linguagem linear. Então, Cryon usa metáforas para falar, né, dessa multidimensionalidade, dessa essência espiritual que nós somos também. E isso tem tudo a ver também com o DNA. Então, essa é uma outra informação que o Cryon traz, né, a respeito do DNA eletromagnético. E hoje a ciência já corrobora isso, né? Então, se quem quiser ir pesquisar no Google e pesquisar um nome, se eu não me engano, é Vladimir Poponin, que é um cientista russo, e ele cunhou um termo chamado o DNA fantasma, Phantom DNA. E foi um experimento onde uma molécula de DNA foi colocada dentro de um ambiente, digamos assim, preparado, né, para o experimento, e com um contador de fótons, né, ao redor do DNA. Eu estou falando assim, muito rapidamente como eu entendo esse experimento, né? E foi observado que o DNA ele atrai fótons. Então existe um campo eletromagnético que se forma ao redor do DNA, mostrando que ele tem natureza eletromagnética. Né? Isso foi observado ao redor da molécula de DNA. E nesse experimento, quando a molécula física foi retirada, o que se esperava é que os fótons, nessas partículas de luz, se dispersassem. No entanto, né, eles permaneceram. E é esse efeito que ele chamou de DNA fantasma. Né? Aí o Cryon vem e fala, tá vendo? O seu DNA ele é eletromagnético e mais, o seu registro acástico, as memórias de quem vocês são, né, também está dentro do seu DNA, nessas camadas interdimensionais. Né? Então, por isso explica também por que lugares, por exemplo, onde os humanos transitam, vocês deixam impressões energéticas. Aí ele fala dos fenômenos como, por exemplo, casas mal-assombradas, né? Ou campos de batalha onde pessoas têm um sofrimento muito intenso, que isso foi impresso, né, na matriz energética no campo e pessoas sensitivas podem perceber isso. Então isso é meio que, digamos, do ponto de vista científico, é uma validação dessas percepções também. Então Cryon fala muito sobre essa natureza eletromagnética e multidimensional do DNA que está totalmente relacionado com a mudança do campo do planeta. Existe uma comunicação, né, um processo de indutância. Então, uma outra informação de Cryon, o planeta é vivo, né, é uma consciência, e o ser humano habita um ser que é vivo, que é Gaia. E existe uma comunicação entre o nosso DNA e o planeta. Então, parte da mensagem do Cryon também é: com a evolução da consciência, vocês precisam respeitar o planeta e reconhecer como uma parceira viva. Gaia é uma consciência. E essa relação está, né, intimamente ligada com essa informação entre campos. E por aí vai. A gente pode viajar nessa informação, por exemplo, uma informação bacana, quem quiser procurar também na internet, tem um grande físico não, um médico brasileiro, um grande cientista, que é o Miguel Nicoleles. Ele dá muito entrevista em podcasts, né? E recentemente ele deu uma entrevista onde ele fala sobre o que a ciência já está descobrindo, como o campo magnético do planeta ou variações no campo magnético afetam a consciência humana. Por exemplo, ejeções de massa coronal, né, que são aquelas cargas que o Sol emite, né, e que chocam-se contra o campo magnético do planeta. Quando acontecem explosões muito intensas e há uma perturbação no campo magnético do planeta, estatisticamente observa-se perturbações em muito mais humanos também. Ou seja, há um efeito direto quando o campo magnético do planeta sofre uma variação intensa, nós também percebemos isso. Né? Isso através de, por exemplo, aumento de casos de infartos, né, problemas no coração, e o coração é o maior campo eletromagnético do corpo. Também ele emite um campo muito intenso, então há uma ressonância. Mas o mais interessante é porque também há aumento, né, de casos de pessoas que são internadas com problemas psíquicos, ou seja, né, desordens interiores da alma. Então, o campo magnético também totalmente relacionado com o nosso mundo interior, com as nossas emoções. Então, tem muito mais coisas aí que nós vamos começar a descobrir a respeito do campo eletromagnético. Ainda nesse tema, a Peg, né, que é uma mística, ela não é uma cientista, né, uma
pessoa com uma espiritualidade profunda também, e tem essas experiências místicas, e desenvolveu a EMF a partir de uma experiência assim, né? Recebeu direto da fonte essa informação e desenvolveu uma linguagem para poder trabalhar com o campo eletromagnético. Quando ela recebeu essa informação, existiam seres, consciências que orientavam o trabalho. E ela queria dar um nome para essa técnica, né? E ela queria dar um nome mais esotérico, né? Tipo portal estelar, né? Portal interdimensional. No entanto, as consciências, né, que estavam orientando o trabalho disseram: o nome da técnica vai ser EMF Balancing Technique. E a PEG não gostou nada desse nome, ela achou muito técnico, né? Assim, uma coisa sem graça. E a orientação que ela recebeu foi: no futuro não muito distante, os seres humanos vão tomar consciência da importância do eletromagnetismo para suas consciências e a relação que isso tem com a sua própria espiritualidade. Então são casos, anedotas assim, que vão trazendo mais consciência da importância disso, né? E por que Cryon se apresenta dessa forma. Então, em cada mensagem, Cryon diz: eu sou Cryon do serviço magnético. Então, o primeiro trabalho que Cryon veio fazer, além de trazer as mensagens da Cryon, é um ajuste no campo magnético do planeta para que a nova consciência, essa consciência mais expandida da humanidade, possa se manifestar e essa nova Terra possa realmente, né, se manifestar também. Muito bem, eu vou pedir para... Tem 5.000 pessoas assistindo, deixem um joinha, é muito legal. E aproveito para chamar o cientista, o Nicoleles, vamos chamar aqui ao vivo. É verdade. Nós queremos ouvir esse cientista incrível, que a gente tem muita admiração, que é brasileiro, faz muito sucesso. Ele tá lá, ele às vezes está nos Estados Unidos, já vi ele em outros podcasts, foi para a China. Então ele é um cara assim fantástico, que merece, né, a gente ouvir mais o que ele tem sobre tudo. Sobre a ciência, sobre a questão eletromagnética. E é um cara que tem uma abertura, né? Um cientista que tem uma abertura, por exemplo. Eu vi ele falando sobre Jung, eu achei fantástico. Fantástico. Né? Então ele realmente eu já vi ele falando sobre o governo oculto uma vez num corte, foi bem legal. Ele é um cientista... Vai ser bacana, um podcast com ele vai ser massa demais. Fantástico. Então, se você conhece o Nicoleles, é da assessoria dele, estamos querendo ele aqui no Paranormal, vai ser um capítulo épico. Muito bom, querido guru.